A família enviou a filha feia como brincadeira, mas ela era tudo o que o fazendeiro sempre sonhou. A poeira fina e avermelhada do sertão nordestino subia com o vento quente, cobrindo tudo com uma camada fina de desolação. Era nesse cenário de beleza rude e vida dura que morava a família de Antero, um homem de posses modestas, mas com 3 filhas que eram o seu maior orgulho e, ao mesmo tempo, sua maior preocupação. 2 delas, Rosália e Dália, eram tidas como as flores mais raras daquela parte do sertão. Tinham a pele alva, cabelos longos e sedosos, e um riso que, diziam, era capaz de encantar qualquer homem. A terceira, Luzia, era a antítese das irmãs. Luzia não era feia, longe disso, mas sua beleza era de outra natureza. Era a beleza da terra, do sol que lhe beijava o rosto todos os dias, deixando-o com um tom de jambo maduro. Era a beleza das mãos, que sabiam plantar, colher e curar, ainda que isso lhes custasse a maciez. Tinha os cabelos negros e grossos, quase sempre presos num coque desajeitado para não atrapalhar o serviço, com fios teimosos que escapavam e dançavam com a brisa. Os olhos de um castanho profundo, quase pretos, carregavam a sabedoria de quem observa mais do que fala, de quem entende os ciclos da natureza e da vida. Enquanto Rosália e Dália desfilavam pela pequena vila com seus vestidos de chita colorida, sonhando com casamentos vantajosos que as levariam para longe da poeira e da seca. Luzia se embrenhava na caatinga para encontrar ervas medicinais para os vizinhos, ou ajudava o pai na pequena roça que garantia o sustento da família. Para a mãe, Dona Maristela, e para as irmãs, Luzia era um estorvo, a filha feia, a bruta, um lembrete constante da vida simples da qual tanto queriam escapar. A notícia de que o coronel Heitor, o homem mais rico e poderoso de toda a região, procurava uma esposa, caiu como uma bomba na casa de Antero. O coronel era uma figura quase mítica. Dono da fazenda Vereda Grande, cujas terras se perdiam de vista no horizonte, era um homem temido por sua seriedade e respeitado por sua palavra. Viúvo há quase 10 anos, vivia recluso em seu casarão imponente, dedicado apenas ao trabalho e à criação de gado. Diziam que a solidão o havia tornado um homem amargo e exigente, mas também se falava de sua imensa fortuna e de sua busca por uma companheira que fosse mais do que um enfeite para o seu braço. Para Dona Maristela, aquela era a oportunidade de uma vida. Uma de suas joias, Rosália ou Dália, seria a escolhida, e a família finalmente teria o prestígio e a riqueza que ela tanto almejava. Durante semanas, a casa se tornou um alvoroço. Vestidos foram encomendados à melhor costureira da cidade vizinha, fitas e laços foram comprados, e as 2 moças passaram a viver em função de se embelezar para o dia em que o coronel finalmente as notaria. Passavam horas em frente ao espelho, praticando sorrisos e gestos delicados. Luzia assistia a tudo de longe, um sorriso triste e resignado no canto dos lábios. Sabia que não fazia parte daqueles planos. Seu lugar era nos fundos da casa, na cozinha, preparando as comidas para as irmãs não estragarem as unhas, ou no quintal, cuidando dos animais e da horta. Ela não se importava com o coronel ou com sua fortuna. Seu sonho era mais simples, ter um pedaço de terra para si, onde pudesse plantar e ver a vida florescer. O convite para um grande baile na fazenda do coronel Heitor chegou numa tarde quente de sábado, trazido por um de seus capangas a cavalo. Era a chance que Dona Maristela esperava. Todas as famílias com moças casadoiras da região foram convidadas. A agitação na casa de Antero atingiu o auge. Rosália e Dália disputavam a atenção da mãe, cada uma querendo o vestido mais bonito, o penteado mais elaborado. Luzia, como sempre, ficou encarregada do trabalho pesado. Engomou os vestidos, lustrou os sapatos das irmãs e preparou um lanche para que elas não sentissem fome durante a festa. Ninguém sequer cogitou a possibilidade de ela ir. Na noite do baile, a casa era um turbilhão de perfumes doces, pó de arroz e tecidos coloridos.
Rosália usava um vestido azul celeste que realçava seus olhos claros e lhe dava um ar de princesa. Dália, por sua vez, optou por um rosa-choque vibrante e ousado, que contrastava com sua pele alva e seus cabelos loiros. Ambas estavam deslumbrantes, prontas para a conquista. Quando estavam prestes a sair, transportadas pela carroça simples do pai, que parecia um patinho feio perto das carruagens dos outros fazendeiros que já passavam pela estrada, uma ideia cruel surgiu na mente de Rosália, sussurrada ao ouvido de Dália, enquanto observavam Luzia na porta da cozinha, o rosto suado pelo calor do fogão. Já pensou que divertido seria se mandássemos Luzia na nossa frente? Só para ver a cara do coronel quando visse a noiva que lhe arrumamos, e disse Rosália, com um riso abafado e maldoso. Dália gargalhou, achando a ideia genial. Seria a piada do ano. A mãe, a princípio, hesitou, não por bondade, mas pelo medo de ofender o coronel. Contudo, a inveja e a maldade das filhas a convenceram. Seria uma forma de humilhar Luzia, de colocá-la em seu devido lugar e talvez até de despertar a pena do coronel, que então se encantaria com a beleza de suas outras filhas em comparação. O plano foi posto em ação com uma crueldade calculada. Forçaram Luzia a se vestir. Pegaram um vestido velho e desbotado, de um tecido áspero que mal lhe servia, apertado nos ombros largos e curto nos tornozelos. Não a deixaram arrumar o cabelo, que permaneceu preso no coque de sempre, agora com alguns fios soltos caindo sobre o rosto suado e manchado de fuligem. Não lhe deram sapatos, dizendo com escárnio que seus pés calejados já estavam acostumados com a dureza da terra. Empurraram-na para dentro da carroça, sob os protestos fracos do pai, que apesar de ser um homem bom, era dominado pela esposa e pelas filhas mais novas. É só uma brincadeira, painho. Pra gente rir um pouco e mostrar ao coronel que também temos senso de humor, disse Dália, com sua voz adocicada que escondia o veneno. Luzia foi calada, o coração apertado por uma humilhação tão profunda que doía fisicamente. Sentia as lágrimas querendo rolar, mas as segurou com a mesma força com que segurava a enxada sob o sol do meio-dia. Não lhes daria esse gosto. A viagem até a Vereda Grande foi um tormento silencioso. Sentada na carroça que balançava, ela via as luzes da fazenda se aproximando, a música chegando aos seus ouvidos, e cada nota era como uma faca em seu peito. Sabia que estava sendo levada para o abate para ser o centro de uma piada cruel. Quando a carroça parou em frente ao casarão imponente, iluminado por dezenas de lampiões que criavam um brilho mágico na noite escura do sertão, um capataz de feições severas veio recebê-los. Antero, envergonhado, mal conseguia erguer os olhos. Trouxe minha filha. E para o coronel, gaguejou ele, sentindo-se o pior dos homens. O capataz olhou para Luzia, dos pés à cabeça, com um misto de pena e desprezo. Franziu o senho confuso, mas sua obrigação era anunciar os convidados. O coronel está no salão. Podem entrar. Luzia respirou fundo, buscando dentro de si uma força que não sabia que possuía. Se era para ser humilhada, que fosse de cabeça erguida. Desceu da carroça, sentindo a terra fria e úmida sob os pés descalços. Caminhou em direção à entrada do salão, ignorando os olhares curiosos e os cochichos maldosos dos outros convidados que se aglomeravam na varanda. A música, um forró animado, parou abruptamente quando ela pisou no salão. Todos os olhos se voltaram para aquela figura estranha, com um vestido puído e os pés sujos de terra no meio de tanto luxo e opulência. O silêncio que se instalou era pesado, cortado apenas pelo som do vento lá fora. O coronel Heitor estava no centro do salão, conversando com outros fazendeiros. Era um homem alto, de ombros largos e cabelos grisalhos, que lhe conferiam um ar de autoridade. O rosto era vincado pelo sol e pelo tempo, mas os olhos, de um azul surpreendente, eram vivos e perspicazes. Ele franziu a testa ao perceber a súbita quietude, o olhar varrendo o salão até pousar em Luzia. Caminhou lentamente na direção dela,
sua presença imponente fazendo com que as pessoas abrissem caminho. A curiosidade em seu olhar sobrepujou a surpresa. Ele parou a poucos passos dela. Os convidados prendiam a respiração, esperando uma explosão de fúria do coronel por tamanho insulto. Rosália e Dália, que haviam chegado numa carroça emprestada e agora se escondiam atrás de uma cortina pesada, mal podiam conter o riso ansioso. "Quem é a moça?" Eu perguntou Heitor, a voz grave e potente ecoando pelo salão silencioso. Luzia ergueu o queixo, a vergonha dando lugar a uma coragem inesperada, a coragem dos desesperados. "Sou Luzia, filha de Antero. Vim no lugar de minhas irmãs. E por que veio vestida assim? E descalça?" Ele continuou, o olhar percorrendo-a sem desprezo, mas com uma intensidade analítica que a fez estremecer. "Foi uma brincadeira de minhas irmãs, coronel. Elas queriam que o senhor visse a filha feia da família", respondeu ela, a voz firme, sem um pingo de autocomiseração. Cada palavra saiu clara, expondo a crueldade da situação para quem quisesse ouvir. Um murmúrio de choque e reprovação percorreu o salão. A maldade da brincadeira era evidente para todos. O rosto do coronel Heitor, no entanto, não se alterou. Ele a observou por mais um instante. Um longo instante em que pareceu enxergar a alma dela. Então, para o espanto de todos, um sorriso lento se abriu em seus lábios. Um sorriso que não era de escárnio, mas de genuíno e surpreendente interesse. Ele viu além do vestido velho e dos pés descalços. Viu a dignidade naqueles olhos castanhos que não se desviaram dos seus. Viu a força em sua postura, a coluna ereta apesar da humilhação. Viu a beleza que não estava nos laços de fita ou nos tecidos caros, mas na autenticidade daquela mulher. Ele que estava tão cansado da falsidade das moças, da cidade que só falavam de dotes e de vestidos, viu em Luzia algo que não via há muito tempo: verdade. Uma verdade tão nua e crua quanto a terra do sertão que ele amava. "Pois suas irmãs me fizeram um grande favor, Luzia, filha de Antero", disse ele, a voz soando clara e forte para que todos ouvissem. "Elas me enviaram a única mulher de verdade neste salão." A declaração caiu como um raio. Rosália e Dália, atrás da cortina, sentiram o sangue gelar. A piada havia se transformado em seu pior pesadelo. Heitor estendeu a mão para ela, uma mão grande, calejada pelo cabo da foice e pelas rédeas do cavalo. "Me daria a honra desta dança?" Luzia hesitou por um segundo, o coração batendo descontrolado no peito. Olhou para a mão estendida, tão parecida com a de seu pai, a mão de um homem que conhecia o trabalho, que conhecia a terra. Olhou nos olhos azuis dele e viu um respeito que nunca havia recebido de ninguém em sua vida, nem mesmo de sua própria família. Com um aceno de cabeça quase imperceptível, ela aceitou. A mão dele envolveu a sua, firme e quente. Ele a conduziu para o centro do salão e, com um gesto para os músicos, a música recomeçou. Um forró lento e arrastado, quase uma valsa sertaneja. Enquanto dançavam, os cochichos se transformaram em um silêncio chocado e admirado. O casal mais improvável da noite girava pelo salão, indiferente ao mundo ao redor. Heitor não se importava com os outros. Ele só tinha olhos para a mulher em seus braços. Sentia a aspereza das mãos dela, a respiração contida, mas também sentia a força que emanava de seu corpo, uma energia vital que as outras moças, tão delicadas, não possuíam. Ele a conduzia com uma gentileza inesperada, e ela, que nunca havia dançado num salão, apenas no terreiro de casa nas festas de São João, se movia com uma graça natural, como se tivesse nascido para aquilo. "Você não é feia, Luzia", ele sussurrou perto do ouvido dela, o hálito quente causando um arrepio que percorreu toda a sua espinha. "Você é a mulher mais bonita que já vi em toda a minha vida, porque sua beleza vem de dentro, vem da alma. Sua beleza tem a força da terra." Naquele momento, sob os olhares atônitos de toda a sociedade local, uma conexão improvável e poderosa foi forjada. A filha feia, enviada como motivo de chacota, havia encontrado nos braços do homem mais poderoso da região não a humilhação,
mas a mais profunda admiração. E o fazendeiro solitário, que procurava uma companheira, havia encontrado, na figura mais improvável, tudo o que sempre sonhou. Uma mulher de verdade, com os pés fincados na mesma terra que ele tanto amava. A noite, que começou com uma brincadeira cruel, terminava com a promessa de uma história que mudaria para sempre o destino de todos eles. O ódio das irmãs, fermentando na sombra da cortina, apenas começava a florescer, mas a semente do amor e da parceria já havia sido plantada no coração do sertão. O forró lento terminou, mas Heitor não soltou a mão de Luzia. O silêncio no salão da Vereda Grande era tão denso que se podia ouvir o zumbido dos insetos noturnos contra as vidraças das janelas. Os rostos dos convidados eram uma mistura de espanto, incredulidade e, em alguns, uma ponta de admiração pela audácia do coronel. Atrás da cortina de veludo, Rosália e Dália tremiam, não de frio, mas de uma raiva gélida que lhes subia pela espinha. A humilhação que planearam para a irmã transformara-se numa coroação inesperada. E elas, as beldades da noite, haviam sido reduzidas a meras espectadoras de seu próprio fracasso. Heitor, ignorando completamente a plateia, guiou Luzia pela mão em direção a uma varanda lateral, longe dos olhares curiosos. A brisa fresca da noite foi um alívio para o rosto quente de Luzia. Ela ainda não conseguia processar o que acabara de acontecer. Um homem, o homem mais importante da região, não só a defendeu, como a chamou de a mais bela de todas. Era algo tão distante de sua realidade que parecia um sonho, um delírio provocado pelo cansaço e pela humilhação anterior. "Sente-se, por favor", disse Heitor, apontando para um banco de madeira de lei que ficava sob um pé de jasmim. O perfume adocicado das flores pairava no ar. Luzia sentou-se, ainda sem jeito, ajeitando o vestido velho e puído sobre os joelhos. Pela primeira vez na noite, sentiu-se consciente de seus pés descalços e sujos de terra sobre o ladrilho frio da varanda. Heitor não se sentou. Permaneceu de pé, observando-a com aqueles olhos azuis que pareciam ler seus pensamentos. "Seu nome é Luzia", ele afirmou mais do que perguntou. "Um nome bonito. Combina com a luz que você tem nos olhos, mesmo quando tenta escondê-la." Ela corou, um calor subindo-lhe pelo pescoço. Ninguém nunca lhe dissera algo assim. "Obrigada, coronel. Pode me chamar de Heitor", ele corrigiu com um meio sorriso. "Coronel é como meus empregados me chamam. E você não é minha empregada." Ele fez uma pausa, o olhar tornando-se mais sério. O que suas irmãs fizeram foi de uma crueldade sem tamanho. "Peço desculpas se minha festa foi o palco para isso." Luzia balançou a cabeça. "O senhor não tem culpa de nada. Eu já estou acostumada." A última frase saiu num sussurro carregada de uma tristeza antiga. Aquela resignação tocou Heitor mais do que qualquer lágrima ou queixa. Ele viu nela a força silenciosa de quem suporta as dores da vida sem se curvar. Era a mesma força que via na caatinga, que resistia à seca mais severa para florescer na primeira chuva. "Pois não deveria se acostumar", disse ele, a voz firme. "Uma mulher como você merece respeito. Merece ser cuidada e admirada." Ele se aproximou e sentou-se ao lado dela no banco. A proximidade dele era avassaladora. Luzia podia sentir o cheiro dele, uma mistura de terra, couro e um sabonete caro. Era um cheiro de homem, um cheiro de poder e segurança. "Fale-me de você, Luzia. O que você gosta de fazer? Quais são seus sonhos?" E ele perguntou, o interesse em sua voz genuíno. A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém nunca havia se interessado por seus sonhos. Para sua família, ela era apenas um par de braços para o trabalho. Eu gosto de plantar", respondeu a voz um pouco trêmula. "Gosto de cuidar da terra, de ver as sementes brotarem. Meu sonho é ter um pedaço de chão para mim. Um lugar onde eu possa ter minha horta, minhas galinhas. Um lugar para chamar de meu." Heitor ouvia atentamente, um brilho de admiração nos olhos. As outras moças com quem conversara naquela noite só falavam de viagens a Recife, de tecidos franceses, de joias.
Nenhuma delas jamais mencionara o amor pela terra, a alegria simples de ver a vida brotar do chão. Ele, um homem cuja vida inteira fora dedicada àquela mesma terra, sentiu uma afinidade imediata e profunda com ela. É um belo sonho, disse ele com sinceridade. É um sonho de quem tem raiz, de quem entende o que realmente importa na vida. Conversaram por mais de 1 hora. Luzia, que era sempre tão calada, viu-se falando sobre as ervas que conhecia, sobre os segredos para fazer o feijão crescer viçoso, mesmo com pouca chuva, sobre a alegria que sentia ao ver o nascer do sol no sertão. E Heitor a ouvia fascinado. Ele encontrou nela não apenas uma beleza rústica, mas uma inteligência prática e uma sabedoria que não se aprendia nos livros. Ela era a personificação da terra que ele tanto amava, forte, resiliente, generosa e cheia de vida. Enquanto isso, no salão, a festa havia perdido o brilho. O assunto em todas as rodas era o mesmo: a moça descalça que havia encantado o coronel. Dona Maristela e as filhas estavam num canto, isoladas. A humilhação agora era delas. Vários convidados as olhavam com desprezo mal disfarçado. Antero, o pai, estava arrasado, sentado num canto da varanda principal, a cabeça entre as mãos, remoendo a vergonha e a culpa por ter permitido aquela maldade com a filha mais velha. "Temos que ir embora", sibilou Dália para a mãe. "Não aguento mais esses olhares. É tudo culpa daquela sonsa da Luzia. Ela planejou isso, tenho certeza." "Cale a boca, Dália!" e retrucou Rosália, o rosto pálido de raiva. "A culpa é nossa. Nossa brincadeira estúpida nos transformou na piada da noite. O coronel nunca mais vai querer olhar na nossa cara." A discussão entre as irmãs e a mãe era um veneno que começava a se espalhar, a semente da discórdia plantada pela própria maldade delas. Elas saíram da festa às pressas, sem se despedir, arrastando o pai humilhado para a carroça. A viagem de volta para casa foi um misto de silêncio pesado e acusações mútuas. Na varanda florida, Heitor percebeu que a noite avançava. "Está ficando tarde. Preciso levá-la para casa." "Não precisa se incomodar, coronel. Eu posso voltar a pé. Não é longe", disse Luzia, assustada com a ideia de chegar em casa na companhia dele. "De maneira alguma", ele insistiu. "Faço questão de deixá-la em segurança na sua porta. E, por favor, me chame de Heitor." Ele a levou até a frente do casarão, onde ordenou que preparassem sua melhor carruagem, a que usava apenas em ocasiões especiais. Era um veículo imponente, de madeira escura e polida, com assentos de veludo vermelho e puxado por 2 cavalos negros e lustrosos. Era um contraste gritante com a carroça caindo aos pedaços de seu pai. A viagem até a pequena casa de Luzia foi feita em um silêncio confortável. Luzia olhava pela janela da carruagem, vendo a paisagem do sertão passar sob a luz da lua. Nunca em sua vida imaginara que estaria numa carruagem daquelas, ao lado de um homem como Heitor. Sentia uma mistura de medo e excitação, um pressentimento de que sua vida estava prestes a mudar de forma irrevogável. Quando a carruagem parou em frente à casa simples de taipa, as luzes ainda estavam acesas. A família, obviamente, a esperava. Heitor desceu primeiro e, como um cavalheiro, ofereceu a mão para ajudá-la a descer. No momento em que os pés descalços de Luzia tocaram o chão de sua casa, a porta se abriu. Dona Maristela, Rosália e Dália saíram, os rostos transformados em máscaras de fúria e ressentimento. Antero apareceu logo atrás, o semblante carregado de preocupação. "Luzia, onde você estava?" E "Coronel Heitor", exclamou Dona Maristela, a raiva dando lugar a uma falsa e nervosa cordialidade ao ver o homem poderoso em sua porta. "Boa noite, senhora", disse Heitor, a voz calma, mas firme, sem soltar o braço de Luzia. "Eu trouxe sua filha para casa. Queria garantir que ela chegasse em segurança. Não precisava tanto incômodo, coronel. Essa aí está acostumada a andar no escuro. É quase um bicho do mato", disse Rosália, o veneno escorrendo em cada palavra. O olhar de Heitor endureceu e seus olhos azuis faiscaram. Ele olhou diretamente para Rosália,
que se encolheu sob a intensidade daquele olhar. Pois eu discordo. Sua irmã é uma dama, e a partir de hoje exijo que ela seja tratada como tal. A ofensa que vocês fizeram a ela esta noite não será esquecida. Se eu souber que ela foi maltratada ou humilhada novamente dentro desta casa, vocês terão que se acertar comigo. A ameaça pairou no ar, clara e inequívoca. Dona Maristela engoliu em seco. Aquele homem poderia destruí-los com uma única palavra. Poderia comprar a pequena terra deles, cortar seu acesso à água, arruinar suas vidas. O medo substituiu a raiva. Heitor então se virou para Antero. Seu tom suavizou um pouco, mas ainda era de comando. Senhor Antero, com sua permissão, gostaria de voltar amanhã para conversar com o senhor. E para visitar Luzia. Antero, pego de surpresa, apenas conseguiu balbuciar. Sim, coronel, será uma honra. Por fim, Heitor se voltou para Luzia. Ele pegou a mão dela e, para o choque completo da família, levou-a aos lábios e depositou um beijo suave sobre os nós dos dedos calejados. Tenha uma boa noite, Luzia. Sonhe com seu pedaço de chão. Ele se virou, subiu na carruagem e partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira e uma família em estado de choque. Luzia ficou parada, sentindo o calor do beijo em sua mão. Quando finalmente entrou em casa, foi recebida por um muro de ódio. Sua vagabunda. O que você fez? Gritou a mãe. Você enfeitiçou o homem, não foi? Usou alguma de suas rezas de curandeira. Como você ousa nos humilhar daquela forma? Atacou Dália. Você arruinou nossas chances. Ele era para ser meu. Luzia as encarou, mas pela primeira vez não havia medo em seus olhos. Havia a dignidade que Heitor lhe devolvera. Havia a promessa de um sonho. Eu não fiz nada, respondeu ela, a voz calma e firme. Vocês fizeram. Vocês plantaram a maldade e agora estão colhendo a vergonha. Deixem-me em paz. Ela passou por elas e foi para o pequeno quarto que dividia com as irmãs nos fundos da casa. Enquanto se deitava em sua esteira dura, o ódio delas parecia preencher cada fresta da casa. Mas Luzia não se importou. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não sonhou com a dureza da vida. Sonhou com um campo verdejante, com o cheiro de terra molhada e com um par de olhos azuis que a viam como ninguém jamais havia visto. Ela sabia que a guerra em sua casa estava apenas começando, mas também sabia que, pela primeira vez, não estava mais sozinha para lutar. A visita do coronel no dia seguinte seria o início de um novo tempo, para o bem ou para o mal. A manhã seguinte, na casa de Antero, não nasceu. Ela se arrastou para fora da escuridão, pesada e agourenta. O sol do sertão, que normalmente era uma promessa de vida, parecia apenas iluminar a tensão que se instalara entre as paredes de taipa. Nenhuma palavra foi trocada durante o café ralo. Os olhares eram a única forma de comunicação e eram afiados como cacos de vidro. Rosália e Dália fuzilavam Luzia com um ódio puro e irrestrito. Dona Maristela olhava para a filha mais velha como se ela fosse uma estranha, uma criatura perigosa que havia trazido o caos para dentro de casa. Apenas Antero parecia carregar um fardo de culpa, evitando os olhos de todos, principalmente os de Luzia. Luzia, por sua vez, sentia-se dentro de um furacão. O medo da fúria da família era real e palpável. Mas pela primeira vez, ele era menor do que a semente de esperança que o coronel Heitor havia plantado em seu peito. Ela realizou suas tarefas matinais no automático. Tirou o leite da única cabra que tinham, varreu o terreiro, colocou o milho para as galinhas. Seus movimentos eram os mesmos de todos os dias, mas sua mente estava longe, revivendo a dança, a conversa na varanda e, principalmente, o toque suave dos lábios dele em sua mão calejada. A promessa da visita dele naquele dia era um ponto de luz no horizonte de sua vida cinzenta. As irmãs, consumidas pelo veneno da inveja, não ficariam paradas. Reuniram-se nos fundos do quintal, sussurrando planos para sabotar a visita do coronel. Temos que dar um jeito nela, disse Dália, os dentes cerrados. Quando ele chegar,
Ela tem que estar impresentável. Vamos sujar o único vestido bom que ela tem, jogar lama no cabelo dela. Não adianta, sua burra. E retrucou Rosália, cuja mente era mais maquiavélica. Ele já a viu com um vestido velho e com os pés sujos. Foi disso que ele gostou, da autenticidade da selvagem. Se fizermos isso, vamos parecer ainda mais cruéis e ele vai defendê-la ainda mais. Rosália pensou por um instante, um brilho perverso nos olhos. Temos que fazer algo mais inteligente. Vamos trancá-la no depósito de ferramentas. Diremos ao coronel que ela passou mal, que é uma moça doente, fraca. Assim que ele perder o interesse, nós aparecemos, lindas e preocupadas, com a saúde da irmãzinha. Mostramos que somos delicadas, o oposto dela. O plano foi selado com um aceno de concordância. Esperariam o momento certo, pouco antes da hora marcada para a chegada do coronel. Enquanto as duas tramavam, Antero se aproximou de Lucia, que estava na horta, capinando um canteiro de coentro. Ele segurava o chapéu de palha nas mãos, o rosto vincado pela preocupação. Minha filha, ele começou, a voz embargada. Me perdoe. Eu sou um fraco. Eu devia ter te defendido ontem. Devia ter te protegido de suas irmãs, de sua mãe, de mim mesmo. Luzia parou o que estava fazendo e olhou para o pai. Viu a dor genuína nos olhos dele. Deixou a enxada de lado e pegou nas mãos trêmulas dele. O senhor não teve culpa, painho. Eu sei que o senhor tem um bom coração. Um bom coração que não serve de nada se não tiver coragem, disse ele amargurado. Mas quero que saiba de uma coisa, Luzia. O que aquele homem, o coronel Heitor, viu em você, eu sempre vi. Eu sempre soube da sua força, da sua bondade. Sempre soube que você era a mais preciosa das minhas filhas. Só nunca tive a coragem de dizer. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto empoeirado de Luzia. As palavras do pai eram um bálsamo para feridas antigas. Ela o abraçou forte, um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Naquele momento, eles se reconectaram, pai e filha, unidos por um arrependimento e um amor que a maldade dos outros não podia mais tocar. Por volta do meio-dia, o som de cascos de cavalo se aproximando fez o coração de todos na casa disparar. Era ele. Rosália e Dália se entreolharam, prontas para executar seu plano. É agora! Sussurrou Rosália, puxando Dália em direção à horta. Mas elas chegaram tarde demais. Heitor não veio numa carruagem, mas em seu cavalo mais imponente, um alazão de pelo brilhante. Ele parou o animal em frente à casa e desmontou com uma agilidade surpreendente. Estava vestido com calças de linho, botas de couro e uma camisa branca e limpa. Não era a roupa de um coronel em visita formal, mas a de um homem do campo que ia tratar de um assunto sério. Seus olhos azuis varreram a propriedade e encontraram Luzia imediatamente, ainda perto da horta, ao lado do pai. Rosália e Dália congelaram, escondidas atrás de um pé de mandacaru. O plano de trancar Luzia havia falhado. Heitor caminhou diretamente até Antero e Luzia. Ele cumprimentou o pai primeiro, com um aperto de mão firme. Bom dia, seu Antero. Como lhe disse, aqui estou. Depois virou-se para Luzia. Seus olhos suavizaram. Bom dia, Luzia. Vejo que a luz do dia lhe cai ainda melhor que a da lua. Luzia sentiu o rosto queimar, mas sustentou o olhar dele, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Bom dia, Heitor. Dona Maristela apareceu na porta, forçando um sorriso amarelo e convidando o coronel para entrar e tomar um café. Rosália e Dália, derrotadas, saíram de seu esconderijo e tentaram se aproximar, com sorrisos ensaiados e falsos. Heitor foi educado, mas seco. Agradeço a hospitalidade, Dona Maristela, mas o que tenho a tratar é um assunto sério e prefiro fazê-lo aqui fora. E gostaria que suas filhas Rosália e Dália também ouvissem. A surpresa foi geral. As duas moças se aproximaram, curiosas e apreensivas. Heitor se posicionou no centro do terreiro, como um juiz prestes a dar uma sentença. Sua presença parecia preencher todo o espaço. Ele se dirigiu a Antero, mas seu olhar ocasionalmente se desviava para Luzia, como se quisesse ter certeza de que ela estava ouvindo e entendendo cada palavra. Seu Antero, eu sou um homem direto.
Não gosto de rodeios e já não tenho idade para joguinhos de namoro. Minha vida é o trabalho, é a minha terra. Fui casado uma vez há muitos anos e Deus levou minha esposa. Desde então vivi sozinho. Procurei por muito tempo uma companheira, uma mulher que entendesse a minha vida, que amasse esta terra como eu amo. Uma mulher de fibra, de verdade, de coração bom. Ele fez uma pausa e o silêncio era total. Só se ouvia o canto de uma cigarra ao longe. Na noite passada, na minha casa, eu encontrei essa mulher. Seus olhos azuis se fixaram em Luzia, e ele falou as próximas palavras diretamente para ela. Eu encontrei em você, Luzia, tudo o que eu sempre sonhei. Vi sua força ao enfrentar a humilhação. Vi sua bondade nos seus olhos. E hoje, conversando com você, vi seu amor pela terra. Vi sua alma. O coração de Luzia batia tão forte que ela achou que todos podiam ouvir. Rosália e Dália se olhavam, pálidas, a compreensão do que estava por vir começando a aterrorizá-las. Por isso, seu Antero, continuou Heitor, voltando-se para o pai dela, eu não vim aqui pedir permissão para cortejar sua filha. Eu vim aqui com todo o respeito para pedi-la em casamento. A palavra casamento caiu no ar como uma pedra, criando ondas de choque. Dona Maristela levou a mão à boca, os olhos arregalados. Dália soltou um pequeno gemido de incredulidade. Rosália sentiu o chão sumir sob seus pés. Antero olhava do coronel para a filha, boquiaberto. Heitor continuou antes que alguém pudesse se recuperar. Eu sei que é repentino, mas eu sei o que quero. Quero dar a Luzia um lar, uma vida de respeito e de fartura. Quero dar a ela não só o meu nome, mas a minha parceria. Quero que ela seja a senhora da Vereda Grande, não como um enfeite, mas como minha igual, cuidando da casa, da terra e de mim, assim como eu cuidarei dela. Ele se virou novamente para Luzia, o olhar intenso e sincero. E eu quero dar a você, Luzia, aquele seu pedaço de chão. Um pedaço de chão do tamanho do horizonte, se você o quiser. Era uma proposta de casamento, mas era também uma promessa de liberdade, de respeito, de realização de um sonho. Isso é um absurdo, explodiu Rosália, incapaz de se conter. O senhor mal a conhece. Ela é uma bruta. Não sabe se portar, não sabe conversar. O senhor está cometendo um erro. Heitor a fuzilou com o olhar. Cale-se, menina. A única coisa que você e sua irmã me mostraram foi a feiura de suas almas. Eu já vi o suficiente para saber que a beleza de Luzia é a única que me interessa. Ele ignorou as irmãs e a mãe, que agora começava a fazer os cálculos mentais da fortuna que a família estava prestes a adquirir, a ganância lutando contra o choque. Seus olhos estavam fixos em Luzia, esperando. A decisão não era do pai, era dela. Todos sabiam disso. Luzia olhou para Heitor. Viu a sinceridade em seus olhos, a promessa de um mundo novo. Depois olhou para a mãe e as irmãs e viu o rosto do seu passado. O desprezo, a humilhação, a solidão. Olhou para o pai, que tinha lágrimas nos olhos e a sentia com a cabeça, encorajando-a. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro da terra que tanto amava. Aquele homem não estava lhe oferecendo apenas um casamento. Estava lhe oferecendo a si mesma, a chance de ser quem ela realmente era, sem vergonha e sem medo. Com a voz clara e firme, que não tremeu nem por um segundo, ela respondeu, eu aceito. Aquelas duas palavras selaram o destino de todos. O sim de Luzia ecoou pelo terreiro, pondo fim a uma vida de servidão e dando início a uma jornada desconhecida. Antero chorou abertamente, um choro de alívio e felicidade. Dona Maristela soltou um suspiro, a ganância vencendo a batalha em seu coração. Dália caiu no choro, um choro de raiva e derrota. E Rosália, em silêncio, sentiu o ódio se cristalizar em seu peito, tornando-se algo duro, frio e permanente. Um sorriso largo, o primeiro que Luzia via, iluminou o rosto de Heitor. Ele se aproximou dela e, sem se importar com a plateia, pegou seu rosto entre as mãos e lhe deu um beijo na testa, um gesto de profundo respeito e carinho. Prepare suas coisas, Luzia. O casamento será o mais rápido possível. Você não passará mais uma noite desnecessária sob este teto.
Ele se despediu formalmente de Antero e partiu, deixando para trás uma família irremediavelmente quebrada e uma noiva cujo mundo havia virado de cabeça para baixo. Luzia não era mais a filha feia. Ela era a noiva do coronel Heitor, a futura senhora da Vereda Grande. E a guerra, ela sabia, estava muito longe de terminar. Tinha apenas mudado de campo de batalha. Os dias entre a proposta e o casamento foram um estranho borrão para Luzia. Um turbilhão de preparativos que pareciam ao mesmo tempo um sonho e terrivelmente reais. Heitor era um homem de ação e, fiel à sua palavra, queria que a cerimônia acontecesse o mais depressa possível. Enviou mensageiros, costureiras e até um cozinheiro da sua fazenda para a pequena casa de Antero, com ordens claras para que Luzia tivesse tudo do bom e do melhor para o seu casamento. A casa, antes um lugar de trabalho silencioso e desprezo velado, transformou-se num palco. De repente, Luzia era o centro das atenções. A costureira, uma senhora vinda da cidade, tirou-lhe as medidas com um respeito quase reverencial, falando de sedas, rendas e bordados, palavras que Luzia só conhecia das histórias que as irmãs contavam. Chegou um baú de madeira de lei, cheio de tecidos para o enxoval, sapatos de couro macio e até frascos de perfume com cheiros de flores que ela nunca sentira. Para Dona Maristela, a mudança foi drástica. A ganância e o deslumbramento tomaram o lugar do desprezo. Passou a tratar Luzia com uma doçura enjoativa, chamando-a de minha filha querida e supervisionando os preparativos com um zelo que nunca demonstrara por ela. Era uma atuação transparente, motivada pelo medo do coronel e pelo desejo de partilhar da riqueza que o casamento traria. Luzia via através da máscara, mas aceitava a paz fingida, pois era melhor que o ódio aberto de antes. Antero, por outro lado, vivia uma alegria contida. Passava horas a observar a filha, um orgulho discreto nos olhos. Ajudava nas pequenas reparações da casa para receber os convidados e, à noite, sentava-se com Luzia na varanda, não para dar conselhos, mas apenas para lhe fazer companhia. Um pai a reencontrar a filha que a vida o forçara a negligenciar. Mas se a paz reinava à superfície, nas sombras, o veneno da inveja de Rosália e Dália apodrecia. Foram forçadas pela mãe a participar nos preparativos e cada metro de renda, cada pérola bordada no vestido de noiva de Luzia era um aguilhão nos seus corações. Elas, que se consideravam as princesas da família, agora tinham de servir a gata borralheira. Eram obrigadas a sorrir em frente aos empregados do coronel, a elogiar o bom gosto das escolhas, enquanto por dentro a raiva as consumia. Psst, olha para ela, sibilou Dália para Rosália, enquanto observavam Luzia aprovar o vestido de noiva. O tecido, de uma alvura imaculada, caía-lhe perfeitamente no corpo, que, livre das roupas de trabalho, revelava uma figura esguia e forte. Parece uma rainha, aquela selvagem vestida de seda. Não é justo. Esse vestido, essa vida, era para ser minha. A culpa não é dela, Dália, é dele, respondeu Rosália, a voz fria como uma navalha. O seu ódio era mais profundo, mais cerebral. Ele é o culpado. Ele humilhou-nos, rejeitou-nos, preferiu o barro à porcelana. E vai pagar por isso. Rosália começou a tecer o seu plano. Não era algo impulsivo como o de Dália. Era uma teia de aranha, paciente e mortal. Sabia que não podia impedir o casamento, mas podia arruiná-lo. Podia plantar uma semente de dúvida na mente do coronel, uma semente que, com o tempo, cresceria e destruiria a confiança que ele tinha em Luzia. O casamento foi marcado para um sábado, uma semana após o pedido. Seria uma cerimônia simples na pequena igreja da vila, seguida de uma grande festa na Vereda Grande. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca por toda a região. A história da filha feia que conquistou o coronel tornou-se lenda. Alguns riam da excentricidade de Heitor. Outros admiravam a sua decisão de valorizar o caráter em vez da beleza superficial. Mas todos estavam curiosos para ver a noiva.
Na véspera do casamento, Heitor veio visitar Luzia. Encontrou-a no quintal, não vestida com as sedas que lhe mandara, mas com as suas roupas simples, a cuidar de um pé de alecrim que estava a morrer. Ela transplantava a planta para um vaso maior, as mãos sujas de terra. Ele sorriu ao vê-la. Amanhã serás a senhora de centenas de hectares de terra, e ainda te preocupas com um único pé de alecrim. Luzia ergueu os olhos, o rosto iluminado por um sorriso genuíno. Cada vida é importante, Heitor. Não importa o tamanho. Este alecrim sempre me deu cheiro e curou as minhas dores de cabeça. Tenho uma dívida para com ele. Heitor sentou-se num caixote ao lado dela, o coração a transbordar de uma certeza reconfortante. Ele tinha feito a escolha certa. É por isso que eu te amo, Luzia. Porque tu entendes o valor das coisas simples, o valor da lealdade. Nunca percas isso. Ele entregou-lhe uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um par de brincos de ouro com pequenas esmeraldas, que brilhavam como folhas novas sob o sol. Eram da minha mãe, disse ele. Quero que os uses amanhã. Luzia ficou sem palavras. As joias eram lindas, mas o valor sentimental era o que a comovia. Era um gesto de aceitação, uma passagem para a sua nova família. Enquanto eles conversavam, Rosália observava-os de uma fresta na janela da cozinha. Vendo a intimidade, a cumplicidade entre os dois, o seu plano tomou forma final. Era arriscado, mas a recompensa na sua mente doentia valia a pena, a destruição da felicidade da sua irmã. Na manhã do casamento, a casa era um alvoroço. Luzia foi banhada e perfumada. Dona Maristela e a costureira ajudaram-na a vestir-se. Quando se olhou no espelho, mal se reconheceu. O vestido era simples, mas de uma elegância imensa. Os cabelos negros foram entrançados com pequenas flores brancas e os brincos de esmeralda nas suas orelhas davam um toque de cor e sofisticação. Ela não parecia uma princesa de contos de fadas. Parecia uma rainha do sertão, forte, real e bela na sua essência. Pouco antes de saírem para a igreja, Rosália aproximou-se, um copo de água na mão e um sorriso falso nos lábios. Deves estar nervosa, irmãzinha. Bebe um pouco de água para te acalmares. Luzia, na inocência do seu coração e na felicidade do momento, não percebeu o brilho estranho nos olhos da irmã. Aceitou o copo e bebeu um gole. A água tinha um gosto ligeiramente amargo, mas ela atribuiu ao nervosismo. A cerimônia na igreja foi bonita e emocionante. A pequena capela estava lotada. Heitor esperava no altar, imponente no seu fato de linho escuro. Quando Luzia entrou, acompanhada pelo pai que chorava baixinho, um suspiro coletivo encheu o ambiente. Ela estava deslumbrante. O olhar que Heitor lhe lançou era de pura adoração. Os votos foram trocados, as alianças colocadas. Quando o padre os declarou marido e mulher, Heitor beijou Luzia com uma ternura que fez o coração dela disparar. Ao saírem da igreja, foram recebidos por uma chuva de arroz e flores. A festa na Vereda Grande era algo que a região jamais vira. Havia comida e bebida farta para todos, desde os fazendeiros mais ricos até os trabalhadores mais humildes. 3 sanfoneiros revezavam-se no palco, e o forró animado convidava todos a dançar. Luzia sentia-se a flutuar. Dançou com Heitor, com o seu pai, e até cumprimentou os convidados com uma graça e simpatia que surpreendeu a todos que esperavam encontrar uma matuta assustada. Ela era a senhora da fazenda e assumia o papel com uma naturalidade impressionante. Mas no meio da festa, ela começou a sentir-se estranha. Uma tontura tomou conta dela e o seu estômago começou a revirar. O barulho da música parecia distante e as luzes do salão começaram a girar. Ela apoiou-se no braço de Heitor. — O que foi, meu amor? — Estás pálida, ele perguntou preocupado. — Não é nada. Só um pouco de tontura. O cansaço, o calor, ela tentou disfarçar. Mas a sensação piorou. Uma forte cólica a dobrou ao meio. Ela precisava de sair dali. Com a ajuda de Heitor, foi para os aposentos privados da casa, o quarto do casal, um cômodo amplo e arejado com uma cama enorme de dossel.
Assim que entrou no quarto, correu para a casa de banho anexa e vomitou violentamente. O mal-estar era terrível. Heitor amparou-a, limpando o seu rosto com uma toalha úmida, a preocupação estampada em cada linha do seu rosto. "Vou chamar o médico da cidade", ele disse alarmado. Não é preciso. Deve ser algo que eu comi. Já vai passar", sussurrou ela fraca. Nesse exato momento, Rosália apareceu à porta do quarto, a expressão falsamente preocupada. "O que aconteceu?" "Eu vi-vos a sair da festa." "A Luzia está bem?" "Ela está a sentir-se muito mal." "Começou de repente", respondeu Heitor, sem tirar os olhos da esposa. Rosália entrou no quarto, aproximando-se da cama onde Luzia agora repousava, pálida e suada. Ela trocou um olhar rápido e significativo com Dália, que apareceu logo atrás. "Ah, minha irmãzinha", disse Rosália, a voz carregada de uma falsa compaixão. "Eu sei o que tu tens. Não precisas de esconder mais. Agora que estás casada, podes contar a verdade ao teu marido." Heitor franziu a testa, sem entender. "Que verdade?" Rosália suspirou, como se carregasse um peso enorme. "Colonel, ou melhor, Heitor, nós da família já desconfiávamos há algumas semanas. Esses enjoos, essas tonturas, não são de hoje. Ela tem se sentido mal com frequência." Ela fez uma pausa dramática, olhando de Luzia para Heitor. "Acho que a emoção do casamento só piorou as coisas. Luzia está grávida." A palavra grávida ecoou no quarto, mais chocante do que a proposta de casamento dias antes. Heitor olhou para Luzia, um misto de confusão, choque e uma centelha de dor a começar a brilhar nos seus olhos azuis. A implicação era monstruosa. Casados há poucas horas, e a sua esposa já apresentava sintomas de uma gravidez de semanas. Luzia, fraca e confusa com a dor e as palavras da irmã, tentou protestar. "Não, Rosália, do que estás a falar? Eu não estou..." "Não mintas mais, Luzia!" e cortou Dália, entrando em cena. "Nós vimos-te a encontrar-te às escondidas com o Zé da Venda, lá perto do riacho. Toda a gente na vila comenta. Precisavas de um pai para o teu filho, não é? E deste o golpe do baú no coronel. Usaste a tua cara de santa para enganar o homem mais poderoso da região." Cada palavra era uma facada. A armadilha de Rosália era perfeita. A água batizada com uma erva que provocava vômitos e cólicas. A história inventada, a dúvida plantada no momento de maior vulnerabilidade. Era um veneno muito mais potente do que o que Luzia havia bebido. Era o veneno da desconfiança derramado diretamente no coração do casamento deles. Heitor olhou para o rosto pálido de Luzia na cama. Ele amava-a, confiava nela, mas a cena era convincente. O mal-estar súbito, a acusação direta das irmãs. Uma sombra terrível passou pelos seus olhos. A noite de núpcias, que deveria ser a celebração do seu amor, transformara-se num tribunal. E Luzia, a sua rainha do sertão, estava no banco dos réus, acusada da pior traição que uma mulher poderia cometer contra o seu marido. O plano de Rosália tinha funcionado. A felicidade de Luzia estava por um fio. O mundo de Luzia reduziu-se àquele quarto, a expressão no rosto de Heitor. A dor física das cólicas era ofuscada pela dor lancinante da traição das irmãs. E pior, pela sombra da dúvida que via nos olhos do homem que amava. Aqueles olhos azuis, que antes lhe davam esperança e a viam com adoração, estavam agora turvos, uma tempestade de confusão, mágoa e uma raiva contida que a assustava mais do que qualquer grito. "Heitor", ela sussurrou, a voz fraca pelo mal-estar e pelo desespero. Tentou erguer-se da cama, mas uma nova onda de náusea a forçou a deitar-se novamente. "É mentira. Olhe para mim." "É mentira delas." Heitor não respondeu. O seu silêncio era uma tortura. Ele olhava de Luzia, pálida e vulnerável na cama nupcial, para as duas irmãs, de pé, com as suas expressões de falsa virtude e preocupação. A acusação era grave, e o timing era perfeito demais para ser ignorado. Zé da Venda era um rapaz jovem e falador que, de facto, por vezes, trocava 2 palavras com Luzia quando ela ia à vila.
Era uma semente de verdade minúscula, usada para cultivar uma árvore de mentiras. Rosália, percebendo a hesitação de Heitor, deu o golpe final. A sua voz era um bálsamo envenenado. Nós não queríamos expor a nossa irmã assim, Heitor. Tentamos conversar com ela, aconselhá-la, mas ela é teimosa. Pensamos que, ao casar-se consigo, um homem bom e honrado, ela criaria juízo. Talvez até lhe contasse a verdade. Mas ela preferiu enganá-lo. O nosso pai coitado nem desconfia. O desgosto vai matá-lo. Cada palavra era calculada para pintar Luzia como uma mulher dissimulada, e a si mesmas como irmãs preocupadas. Estavam a isolá-la, a cortar os seus laços de credibilidade um por um. Heitor era um homem justo, mas também era orgulhoso. A ideia de ter sido enganado, de ter sido feito de tolo perante toda a região que o respeitava, era uma humilhação insuportável. A imagem da sua noiva a encontrar-se com outro, a carregar o filho de outro enquanto aceitava o seu nome, e a sua aliança era como um ferro em brasa na sua alma. Ele finalmente quebrou o silêncio. A sua voz não era alta, mas carregada de um peso gélido que fez todos no quarto estremecerem. Ele falou, não para as irmãs, mas para Luzia. Eu dei-te a minha confiança. Abri-te as portas da minha casa e do meu coração. Chamei-te a mulher mais verdadeira que já conheci. Ele fez uma pausa, e a dor na sua voz era palpável. Foi um tolo? Não! E gritou Luzia, encontrando uma força que não sabia que tinha. Sentou-se na cama, ignorando a tontura. Você não foi um tolo por acreditar em mim. Seria um tolo se acreditasse nelas. Elas que me enviaram para a sua festa como uma piada. Elas cujo ódio por mim é a única coisa verdadeira que elas sentem. Elas envenenaram-me, Heitor. A água que a Rosália me deu antes da igreja tinha um gosto amargo. A acusação de Luzia pairou no ar. Era a sua palavra contra a das irmãs. Uma mulher acusada de adultério contra duas testemunhas. Rosália riu-se, um som de escárnio. Envenenada? Agora estás a delirar, irmãzinha. Estás a inventar histórias para encobrir a tua vergonha. Que triste. Heitor olhou para Rosália e por um momento a sua máscara de frieza vacilou. Ele lembrava-se bem da crueldade delas na noite do baile. Sabia do que elas eram capazes. Mas a dúvida, uma vez plantada, é uma erva daninha difícil de arrancar. E se Luzia estivesse a usar a maldade conhecida das irmãs para se defender de uma culpa real? Ele tomou uma decisão. Uma decisão de coronel acostumado a comandar e a julgar. Chega! E a sua voz retumbou. Ele virou-se para Rosália e Dália. Saiam daqui, as duas. Deixem-me a sós com a minha esposa. O termo minha esposa foi dito com uma ênfase que podia significar tanto posse como acusação. As duas irmãs, satisfeitas por terem lançado o veneno, saíram do quarto, trocando um olhar triunfante quando a porta se fechou. A semente estava plantada. Agora era só esperar que germinasse. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que Luzia já experimentara. Heitor caminhava pelo quarto como um animal enjaulado. Ele parou junto à janela, olhando para a festa lá fora, para a música e para os risos que pareciam vir de outro mundo. Eu preciso de saber a verdade, Luzia, disse ele, sem se virar. Eu já lhe disse a verdade, respondeu ela, a voz embargada pelas lágrimas que agora corriam livremente. A minha verdade é a minha palavra. É a única coisa de valor que eu alguma vez tive. Se não acredita nela, então eu não tenho mais nada. Heitor virou-se e olhou para ela. Viu a dor, o desespero, a sinceridade a transbordar daqueles olhos castanhos. Mas também viu a sua própria honra, o seu nome, o legado da sua família em jogo. Há uma maneira de saber, disse ele, a voz sombria. A verdade aparecerá com o tempo. Uma barriga não pode ser escondida para sempre. A sua lógica era fria, a lógica de um criador de gado que espera o tempo certo para confirmar a cria. Até lá, as coisas vão mudar. Ele aproximou-se da cama. O seu rosto era uma máscara impenetrável. Você é a minha esposa. Perante a lei, a igreja e a sociedade, você é a senhora da Vereda Grande. Terá um teto, comida e o meu nome. Manteremos as aparências. Ninguém fora deste quarto saberá desta conversa. A festa continuará.
Luzia sentiu um calafrio. Ele não estava a absolvê-la, estava a sentenciá-la a uma prisão dourada. Mas, continuou ele, e a sua voz baixou para um sussurro cortante, até que a sua inocência seja provada pelo tempo, você não será minha mulher de verdade. Dormiremos no mesmo quarto, mas em camas separadas. Você terá o meu respeito como senhora da casa, mas não terá o meu toque, nem a minha confiança, nem o meu coração. Eu não criarei o filho de outro homem. A sentença foi proferida. Era uma punição cruel e silenciosa. Viveriam como dois estranhos sob o mesmo teto, unidos por um contrato, mas separados por um muro de desconfiança. A sua noite de núpcias seria o início de um exílio. Volte para a festa, disse ele, a voz dura. Lave o rosto. Coloque um sorriso. Você é a noiva feliz. Haja como tal. Eu irei daqui a pouco. Ele saiu do quarto, fechando a porta atrás de si, deixando-a sozinha com os destroços do seu sonho. Luzia desabou na cama, a soluçar. A felicidade que sentira há poucas horas parecia uma miragem distante. Tinha um marido, mas estava mais sozinha do que nunca. Tinha uma casa luxuosa, mas sentia-se uma prisioneira. Depois de chorar até as lágrimas secarem, ela levantou-se. Foi até a bacia de água. Lavou o rosto manchado de lágrimas e olhou-se ao espelho. A mulher que a encarou de volta não era a mesma de horas antes. A inocência nos seus olhos tinha sido substituída por uma determinação férrea. Elas não a iriam destruir. Ele não a iria quebrar. Ela provaria a sua verdade, não com palavras, que já não valiam nada, mas com a sua conduta, com a sua força, com o tempo. Ela seria a senhora da vereda grande, não apenas no nome, mas na alma. Seria mais forte que a caatinga, mais paciente que a terra à espera da chuva. Luzia ajeitou o vestido de noiva, respirou fundo e abriu a porta do quarto. Voltou para a festa com a cabeça erguida e um sorriso sereno nos lábios. Ninguém que a visse a caminhar pelo salão, a cumprimentar os convidados com uma calma régia, poderia imaginar a guerra que se travava dentro do seu coração ou a sentença que acabara de receber. A sua parceria com Heitor, que ela sonhara ser de amor e lealdade, começaria como uma batalha silenciosa de vontades, uma prova de resistência onde a sua honra era tudo o que estava em jogo. A festa continuou, mas para os noivos a celebração tinha terminado antes mesmo de começar. Os primeiros meses de Luzia na Vereda Grande não foram um conto de fadas, mas um lento e doloroso aprendizado sobre o poder, a solidão e a resiliência. A fazenda era um universo em si mesma, um reino de terra vermelha que se estendia até onde a vista alcançava, pontilhado por rebanhos de gado que pareciam manchas em movimento na vastidão. O casarão, com os seus móveis escuros de madeira de lei, os seus corredores longos e os seus quartos silenciosos, era imponente e frio. Para Luzia, que crescera numa casa minúscula, onde o calor humano, mesmo que fosse o calor da discórdia, era constante, o silêncio e o espaço da Vereda Grande eram, a princípio, esmagadores. Fiel à sua palavra, Heitor tratava-a com um respeito formal e distante, em frente aos outros. Era minha esposa para os capatazes, a senhora para os empregados. Entregou-lhe as chaves da despensa e a gestão da casa, um papel que a sua falecida esposa nunca quisera e que a governanta, uma senhora idosa chamada Dita, exercia há anos. Todos esperavam para ver como aquela matuta se sairia no comando de uma estrutura tão complexa. Heitor, no entanto, cumpria a sua sentença à risca. As noites eram a parte mais difícil. O quarto do casal, que deveria ser o ninho do seu amor, era um campo de batalha silencioso. Uma segunda cama, um catre simples, fora colocado num canto do quarto para as noites quentes, como o Heitor explicou secamente a uma Dita desconfiada. Era ali que ele dormia, dando as costas à imensa cama de dossel onde Luzia repousava, sentindo o abismo que os separava. Nenhuma palavra era trocada depois que as luzes se apagavam. Apenas o som das suas respirações no escuro,
testemunhas da distância entre dois corpos que a lei unira, mas a desconfiança separara. Durante o dia, ele mergulhava no trabalho da fazenda, saindo antes do sol nascer e voltando muito depois do sol se pôr, exausto. As refeições eram feitas em silêncio, um ritual tenso na longa mesa de jantar. Ele observava-a sempre. Observava a sua barriga por cima da mesa, procurando o mínimo sinal, a mais pequena curva que confirmasse as suas suspeitas. E Luzia, ciente daquele escrutínio constante, comia com uma calma estudada, a postura sempre ereta, o olhar firme, recusando-se a mostrar qualquer fraqueza. Ela sabia que as palavras de nada valiam. A sua defesa seria a sua vida, as suas ações. E foi nisso que ela se concentrou. Em vez de se encolher no luxo opressivo da casa, Luzia começou a transformá-la. O primeiro confronto, silencioso, foi com a governanta. Dona Dita, habituada a mandar em tudo, via Luzia como uma intrusa. Respondia às suas perguntas com monossílabos e ignorava as suas sugestões. Luzia não levantou a voz. Numa manhã, em vez de pedir o café no quarto, desceu à cozinha. Encontrou as cozinheiras a trabalhar sob o olhar severo de Dita. Com um bom dia gentil, Luzia pegou num avental, amarrou-o à cintura e começou a peneirar a farinha para fazer um bolo de fubá, a receita da sua avó. A senhora não precisa de fazer isso, disse Dita, a voz ríspida. Demos quem cozinhe. Eu sei, Dita, e agradeço o vosso trabalho, respondeu Luzia sem parar de mexer a massa. Mas as minhas mãos sentem falta do serviço. E além disso, o coronel sempre gostou do meu bolo. A manobra foi genial. Ela não estava a dar uma ordem, estava a partilhar uma tarefa. Estava a mostrar que não era uma senhora mimada, mas uma mulher de trabalho como elas. Ao fim de uma semana, as cozinheiras já lhe pediam conselhos sobre temperos, e Dita, embora ainda desconfiada, começou a baixar a guarda. Luzia conquistou a cozinha, o coração da casa, não com autoridade, mas com humildade e trabalho. O seu próximo passo foi o jardim. A área em volta da casa era árida, com apenas alguns cactos e a poeira vermelha. Ela perguntou a Heitor se podia fazer uma horta. Ele deu de ombros, um consentimento indiferente. Faça o que quiser. A terra é sua também. Luzia arregaçou as mangas. Com a ajuda de um dos trabalhadores mais velhos da fazenda, um homem chamado Tião, que conhecia os segredos da terra, ela começou a revolver o chão duro e seco. Carregou água, misturou estrume, construiu os canteiros com pedras. Muitos na fazenda a achavam estranho, a patroa a trabalhar debaixo do sol como uma qualquer. Mas Luzia não se importava. A terra era a sua aliada. O contato com ela, o cheiro, o esforço físico, tudo isso a curava, a fortalecia. Heitor observava-a de longe. Via-a chegar ao fim do dia com o rosto sujo de terra, as mãos arranhadas, mas com um brilho nos olhos que ele não via desde a noite do casamento. Uma parte dele admirava aquela força, aquela teimosia. Era a mulher por quem se apaixonara. Mas a outra parte, a parte ferida e desconfiada, sussurrava que talvez aquilo fosse apenas mais uma encenação. As suas irmãs não a deixavam em paz. Rosália e Dália, incentivadas pela mãe, começaram a fazer visitas regulares à Vereda Grande, sob o pretexto de fazer companhia à irmãzinha solitária. Na verdade, eram missões de espionagem. Procuravam sinais de gravidez, tentavam extrair informações dos empregados e, acima de tudo, continuavam a envenenar a mente de quem quisesse ouvir. Numa tarde encontraram Luzia na horta. Ainda a brincar na terra, irmã, disse Dália com desprezo. Com tanto luxo dentro de casa, devias estar a bordar, a cuidar da tua aparência para o teu marido e a cuidar da tua saúde também, acrescentou Rosália, o olhar fixo na barriga de Luzia, coberta pelo avental. Um esforço desses não faz bem ao bebê. Luzia endireitou as costas, limpando o suor da testa com as costas da mão. Olhou para as duas, para os seus vestidos limpos, os seus rostos protegidos do sol, e sentiu pena delas. Eu cuido do que é vivo, Rosália. Vocês cuidam do que já está morto por dentro, respondeu ela, a voz calma. Virou-lhes as costas e voltou a cuidar dos seus tomates.
A resposta desarmou-as. A serenidade de Luzia era a sua maior arma. Elas esperavam lágrimas, discussões, queixas, mas Luzia não lhes dava nada. Negava-lhes o prazer da sua dor. Passaram-se 3 meses. A horta de Luzia começou a florescer. Os primeiros tomates, pimentões e ervas trouxeram uma nova vida e novos sabores para a cozinha da vereda grande. Os empregados da fazenda, que antes a viam com desconfiança, agora a admiravam abertamente. Chamavam-na de a senhora que tem mãos de fada. E a sua barriga continuava lisa, plana como a tábua de passar. Heitor notava. A cada dia que passava sem que o corpo dela mudasse, uma pequena fenda abria-se no muro da sua desconfiança. Ele começou a observar as irmãs dela de outra forma durante as visitas. Notava a maldade nos seus sorrisos, o veneno nas suas palavras doces. Começou a lembrar-se, com uma clareza desconfortável, da acusação de Luzia na noite do casamento. Elas envenenaram-me. Numa noite, ele chegou mais cedo do que o costume. Não a encontrou na casa. Dita disse-lhe que ela estava na capela da fazenda, uma pequena construção de adobe um pouco afastada do casarão. Ele foi até lá, movido por uma curiosidade que não conseguia controlar. Encontrou-a ajoelhada diante do pequeno altar. Ela não estava a rezar em voz alta. Estava em silêncio, de olhos fechados. A luz de uma única vela iluminava o seu rosto, conferindo-lhe uma beleza serena, quase sagrada. Ele ficou à porta a observá-la, e pela primeira vez em meses, o seu coração doeu. Não de raiva ou de orgulho ferido, mas de uma saudade profunda da mulher que ele mal tivera tempo de conhecer. E se ela estivesse a dizer a verdade desde o início? E se ele, o coronel justo e poderoso, tivesse condenado uma inocente ao silêncio e à solidão por 3 meses, acreditando na palavra de 2 víboras? A possibilidade era tão terrível, a sua culpa tão imensa, que ele recuou um passo, incapaz de a confrontar. Ele voltou para casa em silêncio. Naquela noite, no quarto, quando se deitou no seu catre, o abismo entre as 2 camas pareceu-lhe infinito. Ele ouvia a respiração suave dela e, pela primeira vez, desejou com todas as suas forças atravessar aquele abismo, deitar-se ao seu lado e pedir-lhe perdão. Mas o orgulho, essa praga do coração dos homens, ainda o mantinha prisioneiro. A sua sentença recaía sobre ela, mas a punição, ele começava a perceber, era para os 2. A semente da dúvida, uma vez plantada no coração de Heitor, começou a crescer e a sufocar o seu orgulho. A imagem de Luzia a rezar em silêncio na capela, a sua dignidade inabalável perante o seu julgamento frio, a sua barriga que teimosamente se recusava a crescer, tudo isso se tornou uma tortura diária. A sua certeza de coronel, a sua palavra de homem que nunca volta atrás, começou a parecer-se cada vez mais com a teimosia de um tolo. Ele precisava da verdade, não da verdade que o tempo lhe traria, mas da verdade dos factos. Numa manhã, quebrando a sua rotina, ele não cavalgou para o campo. Disse aos seus capatazes que ia à cidade resolver uns assuntos de negócios, uma meia-verdade. O seu verdadeiro destino era a pequena vila, o palco dos rumores que as suas cunhadas tinham usado para tecer a sua teia de mentiras. Heitor não era um homem que passava despercebido. A sua presença na rua principal da vila fez com que as conversas cessassem e as janelas se abrissem discretamente. Ele ignorou os olhares e foi direto à venda de Zé. Encontrou o rapaz a descarregar sacos de farinha de uma carroça, o rosto jovem a brilhar de suor. Zé da Venda quase deixou cair um saco quando viu o coronel Heitor apear do cavalo à sua frente. Homens como Heitor não frequentavam a sua humilde venda. "Coronel! Que honra! Em que posso servi-lo?" gaguejou o rapaz, limpando as mãos ao calção. "Quero 2 palavras consigo, rapaz." "Em particular", disse Heitor, a voz grave a não deixar espaço para recusas. Levaram a conversa para os fundos da loja, entre pilhas de caixotes e o cheiro a cereais e a cachaça. Heitor foi direto ao ponto. "Você conhece a minha esposa, Luzia?" Zé engoliu em seco. "Sim, senhor, de vista. Ela vinha cá de vez em quando, com o pai.
Uma moça direita, a dona Luzia. Direita? Repetiu Heitor, os olhos azuis a cravarem-se no rapaz. Dizem na vila que a vossa relação era mais do que de vista. Dizem que se encontravam às escondidas no riacho. O rosto de Zé passou da surpresa à indignação. Ele olhou para o coronel e o medo deu lugar a uma honestidade ofendida. Com todo o respeito, coronel, isso é mentira da mais deslavada. Fofoca de gente ruim. Eu nunca tive nada com a dona Luzia, a não ser um bom dia e um boa tarde. Eu sou um homem comprometido. Vou casar com a filha do boticário, a Terezinha. Toda a gente sabe disso. Encontrar-me com outra mulher? Eu arriscaria perder a minha noiva e ganhar uma bala do senhor? Eu não sou doido! A sinceridade do rapaz era inegável. A sua indignação era genuína. Heitor sentiu um nó frio a formar-se no seu estômago. A base da acusação das suas cunhadas era uma mentira completa. Agradeço a sua honestidade, rapaz, disse Heitor, a voz mais suave. E peço desculpa pelo incômodo. Ele deixou a venda e montou no seu cavalo, a mente a fervilhar. A mentira sobre Zé da Venda era a prova de que Rosália e Dália tinham fabricado a história. Mas e o mal-estar de Luzia na noite do casamento? Teria sido uma coincidência? Ou a acusação dela de que a tinham envenenado era a peça que faltava? Ele voltou para a vereda grande, mas não procurou por Luzia. Foi direto à cozinha, onde encontrou Dona Dita a supervisionar a preparação do almoço. Dita, preciso da sua ajuda, disse ele, a voz baixa e séria. Você serve esta casa há muitos anos. A sua lealdade é para com a vereda grande, não para com as pessoas. E a senhora desta casa é Luzia. Preciso que se lembre do dia do casamento. De tudo. A governanta, surpreendida pela abordagem direta, franziu a testa. Foi um dia de muita confusão, coronel. Pense, Dita. Pense nas irmãs da minha esposa. Elas estiveram na cozinha. Fizeram algo de estranho. Dita ficou em silêncio por um longo momento, os olhos a perscrutar o passado. De repente, uma lembrança surgiu. Agora que o coronel fala, eu lembro-me. Um pouco antes de irem para a igreja, a dona Rosália veio à cozinha. Pediu um copo de água para a irmã, disse que ela estava nervosa. E então, impressionou o Heitor, eu ia buscar a água da moringa, a água fresca. Mas ela disse que não. Disse que queria da água do pote do quintal, porque tinha um chá de erva cidreira que a mãe lhes dava para acalmar. Ela mesma foi buscar a água e via-a pingar umas gotas de um frasquinho que tirou do bolso. Disse que era a medicina da mamã. Eu não pensei em maldade na altura, mas foi estranho. Era isso. A confirmação. Heitor sentiu o chão a fugir-lhe. A sua esposa, a sua Luzia, tinha-lhe dito a verdade naquela mesma noite, no meio da sua dor e humilhação, e ele não acreditara. Ele, o homem justo, tinha sido cego e surdo. Tinha-a condenado com base na palavra de duas mentirosas e na sua própria arrogância ferida. A culpa abateu-se sobre ele com o peso de uma montanha. Nesse preciso momento, o som de uma charrete anunciou a chegada de visitantes. Eram elas, Rosália e Dália, que vinham para a sua visita semanal de tortura e espionagem. Era o destino a entregar-lhe a oportunidade de corrigir o seu erro. Dita, continue com o seu trabalho e não diga uma palavra sobre esta conversa, ordenou ele, a voz gélida. Heitor foi ao encontro das cunhadas na sala de visitas. Elas sorriram-lhe, doces e falsas, como sempre. Heitor, querido, viemos ver a nossa irmãzinha. E como vai o nosso sobrinho? Perguntou Rosália, com um piscar de olhos malicioso, numa provocação direta sobre a gravidez que não existia. Heitor não respondeu ao sorriso. O seu rosto era uma máscara de fúria contida. Sentem-se. A Luzia está na horta, mas é comigo que vocês vão falar hoje. O tom dele fez com que os sorrisos delas morressem. Sentaram-se na beirada do sofá subitamente nervosas. Eu estive na vila hoje. Começou ele a caminhar lentamente pela sala. Tive uma conversa muito interessante com o Zé da Venda, um rapaz prestes a casar-se, muito preocupado com a sua reputação. Rosália e Dália empalideceram. Ele negou conhecer a minha esposa, a não ser de vista. Ficou bastante ofendido com as sugestões de que se encontrava com ela.
Acharam que eu, um coronel, não iria verificar os factos? Acharam que a minha inteligência era tão curta quanto a vossa decência? Nós devemos ter entendido mal, gaguejou Dália. Entenderam mal? E a voz de Heitor explodiu pela primeira vez. Um trovão que fez as duas saltarem no sofá. Vocês mentiram. Mentiram de forma suja e calculada para destruir uma mulher inocente, a vossa própria irmã. Ele parou em frente a Rosália, o olhar a trespassá-la. E eu também sei da água. Sei do chá de erva cidreira e do frasquinho com a medicina da mamã. Um veneno para imitar os sintomas e dar força à vossa mentira. Rosália ficou sem palavras. A sua teia tinha sido desfeita, o seu veneno exposto. Heitor baixou a voz novamente, mas esta tornou-se ainda mais ameaçadora. Vocês entraram na minha casa pela última vez. A vossa maldade não pisará mais o chão da vereda grande. Se eu voltar a ver qualquer uma de vocês a menos de 1 quilômetro das minhas terras, ou se souber que disseram mais uma única palavra contra a honra da minha esposa, eu juro por tudo o que é mais sagrado que vos arranco a língua com as minhas próprias mãos. E depois trato do vosso pai e da vossa mãe, que criaram 2 víboras em vez de 2 mulheres. Ele abriu a porta da sala. Agora saiam da minha casa e rezem para que a minha esposa, com o seu coração infinitamente maior que os vossos, algum dia me perdoe pela injustiça que eu cometi por vossa causa. Porque eu nunca me perdoarei. Aterrorizadas, as 2 irmãs correram para fora da casa, empurrando-se para subir na charrete, fugindo como ratos assustados. Heitor fechou a porta. O som ecoou pela casa silenciosa. A fúria deu lugar a um vazio profundo, a uma vergonha avassaladora. Ele tinha expulsado os demônios da sua casa, mas o maior demônio era o seu próprio orgulho, o seu erro monumental. Ele caminhou lentamente para fora, em direção à horta. Viu-a de longe. Luzia estava ajoelhada a cuidar de um canteiro de pimentas, de costas para ele. O sol da tarde realçava os fios negros do seu cabelo. Parecia tão em paz, tão integrada àquela terra. E ele tinha profanado essa paz com a sua desconfiança. Ele parou a poucos metros dela, o coração a bater descontroladamente. Como é que se pedia perdão por um pecado daquele tamanho? Como é que se reconstruía uma ponte que ele mesmo tinha queimado? Ele abriu a boca para a chamar, mas as palavras não saíram. O coronel Heitor, o homem cuja voz fazia tremer a região, estava mudo diante da sua esposa, a sua vítima, a sua única esperança de redenção. Luzia sentiu a presença dele antes de o ouvir. Era uma mudança no ar, uma sombra que se projetava sobre os seus canteiros. Lentamente, ela pousou a pequena pá de jardinagem, limpou a terra das mãos na lateral do vestido e virou-se. Heitor estava ali, parado a poucos metros, mas parecia mais distante e mais vulnerável do que nunca. O coronel imponente tinha desaparecido. No seu lugar, estava um homem com o peso do mundo nos ombros, o rosto marcado por uma agonia que ela nunca vira antes. O silêncio estendeu-se entre eles, preenchido apenas pelo som do vento a assobiar entre as folhas da horta. Luzia esperou. Tinha passado os últimos meses a esperar e aprendera a ser paciente. Finalmente, ele deu um passo à frente e depois outro. Parou diante dela, tão perto que ela podia ver o reflexo dela nos seus olhos azuis atormentados. E então, para o espanto absoluto de Luzia, o coronel Heitor, o homem mais orgulhoso da região, fez algo que ninguém jamais o vira fazer. Ele ajoelhou-se. Ajoelhou-se na terra vermelha e fértil que Luzia cultivara, a terra que era a sua única confidente. Luzia, a voz dele saiu rouca, quebrada. Perdoa-me. A palavra tão simples carregava o peso de meses de injustiça. Luzia permaneceu de pé, o coração a bater descontroladamente contra as costelas. Olhava para aquele homem de ombros largos, agora curvado à sua frente, e não sentia triunfo, apenas uma tristeza profunda por tudo o que tinham perdido. Ele não esperou por uma resposta. As palavras começaram a jorrar dele como uma enxurrada, uma confissão que lavaria a sua alma ou o afogaria de vez. Contou-lhe tudo.
A sua ida à vila, a conversa com Zé da Venda, a confirmação da governanta dita sobre a água envenenada. Contou-lhe como tinha acabado de expulsar Rosália e Dália da sua casa, com a ameaça de as destruir se alguma vez voltassem a manchar o nome dela. Eu fui um cego, Luzia, um tolo arrogante, disse ele, a erguer o rosto para ela, e ela viu lágrimas a brilhar nos seus olhos. A tua única arma era a tua palavra, a tua verdade, e eu cuspi nela. Troquei a tua honra pelo meu orgulho ferido. Condenei-te sem julgamento dentro da tua própria casa. Eu não mereço o teu perdão. Eu sei disso, mas estou a pedi-lo mesmo assim, porque viver sem ele, viver com esta vergonha, é um inferno que eu não consigo suportar. Ele terminou, a respiração ofegante, o olhar suplicante fixo no dela. Esperava gritos, acusações, uma torrente de raiva merecida. Mas Luzia permaneceu em silêncio. Ela olhou para o céu, para o sol que começava a descer no horizonte, pintando o sertão com cores de fogo e ouro. Quando finalmente falou, a sua voz era calma, mas cada palavra pesava 1 tonelada. No dia em que chegamos a esta casa, naquela noite, eu perdi tudo. Perdi a minha família, a minha reputação e, o pior de tudo, perdi a tua confiança. O luxo desta casa, o título de senhora, nada disso importava. Eu estava numa prisão, e o carcereiro eras tu, Heitor, o homem que me prometeu respeito. Ela fez uma pausa, deixando que as palavras pairassem entre eles. O meu corpo não carregava o filho de outro homem, mas o meu coração carregou todos os dias o peso da tua suspeita. E isso foi mais pesado do que qualquer barriga. Heitor baixou a cabeça, incapaz de suportar a verdade nua e crua das suas palavras. Era pior do que qualquer acusação. Era a constatação simples da sua falha. Luzia olhou para ele, ajoelhado na sua terra, o homem mais poderoso da região, humilhado pela sua própria culpa. E o seu coração, um coração que aprendera a curar em vez de ferir, começou a ceder. Ela lembrou-se do homem que a vira para além do vestido rasgado, que a defendera perante todos, que lhe prometera um pedaço de chão. Aquele homem ainda estava ali, enterrado sob camadas de orgulho e erro. Lentamente ela estendeu a mão, não para o ajudar a levantar-se, mas para tocar o seu rosto. Os seus dedos, ainda sujos de terra, traçaram a linha do seu maxilar, sentindo a barba por fazer, a pele tensa. Um gesto de intimidade que lhes fora roubado durante meses. A terra, disse ela, a voz um sussurro. A terra ferida pela seca não guarda rancor da primeira chuva. Ela apenas bebe a água e volta a viver. E a minha alma está seca há muito tempo, Heitor. Ele fechou os olhos ao toque dela, uma lágrima a escapar e a misturar-se com a poeira no seu rosto. Ele segurou a mão dela contra a sua face, beijando a palma suja de terra, como se fosse o objeto mais sagrado do mundo. Deixa-me ser a tua chuva, Luzia, implorou ele. Deixa-me lavar esta dor. Deixa-me fazer-te florescer de novo. Luzia não disse, eu perdoo-te. A palavra era demasiado pequena. Em vez disso, ela disse, levanta-te do chão, meu marido. O teu lugar é ao meu lado, não aos meus pés. Aquelas palavras, meu marido, foram a absolvição. Heitor levantou-se, o corpo a tremer de alívio e emoção. Puxou-a para os seus braços, e o abraço que se seguiu foi um terremoto. Não foi um abraço gentil, mas um abraço desesperado, de duas pessoas a agarrarem-se uma à outra, como se estivessem a afogar-se e tivessem encontrado a única tábua de salvação. Ele enterrou o rosto no cabelo dela, a inalar o cheiro a alecrim e a terra, o cheiro de casa, o cheiro dela. E chorou. O coronel chorou como uma criança nos braços da sua mulher. E Luzia afagou-lhe as costas, as suas próprias lágrimas a molharem a camisa dele, lágrimas que não eram de tristeza, mas de libertação. Ficaram assim por um longo tempo, enquanto o sol se punha, selando o seu perdão no crepúsculo. Quando finalmente se afastaram, Heitor segurou o rosto dela entre as mãos. Acabou, Luzia, o silêncio acabou. A solidão acabou. Ele levou-a pela mão de volta ao casarão. Não entraram pela porta dos fundos, como ela fazia por hábito, mas pela porta da frente.
Os empregados que os viram passar perceberam que algo fundamental tinha mudado. O coronel não caminhava à frente. Caminhava ao lado da sua senhora, as suas mãos entrelaçadas. Entraram no quarto, o santuário do seu exílio. Sem dizer uma palavra, Heitor foi até o catre de solteiro que ficava no canto. Agarrou nele com uma fúria renovada e arrastou-o para fora do quarto, atirando-o para o corredor com um estrondo que ecoou pela casa. Quando voltou, Luzia estava parada junto à grande cama de dossel. Havia um brilho nos seus olhos, uma mistura de medo e expectativa. Heitor aproximou-se dela lentamente. Desta vez, não havia dúvida nos seus olhos, apenas uma adoração profunda e um desejo que fora represado por uma eternidade. Esta noite, sussurrou ele a acariciar-lhe o rosto, não haverá mais distância entre nós. Esta noite, Luzia, serás minha mulher, de corpo, de alma e de coração. Esta é a nossa verdadeira noite de núpcias. Ele beijou-a. E o beijo não foi como o da igreja, casto e formal. Foi um beijo de fome, de saudade. Um beijo que falava de perdão, de recomeço e de uma paixão que, apesar de tudo, tinha sobrevivido à mais dura das secas. A muralha entre eles tinha finalmente caído. E no seu lugar começava a crescer a parceria que ambos sempre sonharam, regada pela chuva redentora do perdão. A verdadeira vida de Luzia na Vereda Grande começou naquela noite. O quarto, antes uma câmara de tortura silenciosa, tornou-se o epicentro do seu novo mundo. A paixão de Heitor era como ele era em tudo o resto, intensa, honesta e avassaladora. Mas era a ternura que a surpreendia. As suas mãos grandes e calejadas, que podiam quebrar um touro selvagem, sabiam como acariciar o seu rosto com uma delicadeza infinita. As suas conversas à luz do candeeiro, que se estendiam pela madrugada, eram um bálsamo para as feridas de ambos. Ele queria saber tudo sobre ela, sobre a sua infância, sobre os seus conhecimentos das plantas, sobre os seus sonhos mais secretos. E ela, pela primeira vez na vida, tinha alguém que a ouvia, que valorizava cada palavra sua. Luzia, por sua vez, descobriu o homem por detrás do coronel. Ouviu as histórias da sua solidão após a morte da primeira esposa, do seu amor profundo por aquela terra que herdara dos pais e da sua luta para a tornar próspera. Encontrou nele não um dono, mas um parceiro. A mudança não foi apenas dentro do quarto. A Vereda Grande inteira sentiu a transformação. Heitor começou a levar Luzia com ele nas suas cavalgadas pela fazenda. Montada numa égua mansa que ele lhe dera, ela cavalgava ao seu lado, não como um enfeite, mas como uma conselheira. Com o seu olhar treinado, ela via coisas que os capatazes experientes não viam. Apontava uma nascente de água escondida, identificava um tipo de capim que era mais nutritivo para o gado ou reconhecia os primeiros sinais de uma praga numa plantação de milho. No início, os homens da fazenda olhavam com desconfiança para os palpites da patroa. Mas Heitor dava-lhe crédito publicamente. A minha mulher diz que a terra aqui é boa para o feijão. Tião, prepare 1 hectare para plantarmos na próxima lua, ordenava ele, para que todos ouvissem. E quando a colheita do feijão vinha mais farta do que qualquer outra que já tinham tido, o respeito por Luzia crescia. Ela não era apenas a esposa do coronel, ela era uma mulher da terra, e a terra respondia-lhe. Luzia também trouxe a cura para a fazenda, literalmente. Transformou um dos quartos vazios do casarão numa pequena farmácia de ervas. Os trabalhadores e as suas famílias, que antes tinham de ir à vila para comprar remédios caros, começaram a procurá-la. Com seus chás, pomadas e xaropes, ela curava desde as febres das crianças até as feridas do gado. A sua fama de curandeira espalhou-se, mas agora a palavra não era dita com desdém, mas com reverência. Ela era a alma da Vereda Grande, a força suave que complementava o poder de Heitor. Enquanto a vida de Luzia florescia, a da sua família apodrecia. A notícia da expulsão de Rosália e Dália da Vereda Grande espalhou-se pela região como uma praga. A humilhação foi total. A família, que sonhara ascender através de um casamento vantajoso, tornou-se o alvo de todas as fofocas e desprezo.
Ninguém mais os convidava para festas. Os negócios de Antero, que dependiam de pequenos créditos e da boa vontade dos vizinhos, secaram. As pessoas viravam-lhes a cara na rua. Rosália e Dália, banidas do paraíso que nunca lhes pertenceu, tornaram a vida em casa insuportável. Culpavam-se uma à outra, culpavam os pais e, acima de tudo, culpavam Luzia. A beleza delas, a única coisa que tinham, começou a murchar sob o peso do ressentimento e do ócio. Dona Maristela, vendo todos os seus sonhos de grandeza transformados em pó, adoeceu de amargura. Passava os dias na cama, a lamentar-se da sua sorte e a amaldiçoar a filha que, ironicamente, se tornara a sua única esperança desfeita. O fardo mais pesado caiu sobre Antero. A culpa pela forma como tratara Luzia, somada à vergonha da situação atual, envelheceu-o 20 anos. Ele via a ruína da sua casa, a desintegração da sua família, e sabia que, em grande parte, era consequência da sua própria fraqueza. Cerca de 6 meses após o confronto, a situação tornou-se desesperada. A seca, que castigava a região, foi particularmente severa com a pequena roça de Antero. A colheita perdeu-se e a fome começou a bater-lhes à porta. Engolindo o seu orgulho, Antero tomou uma decisão. Selou o seu burro magro e fez a viagem de um dia até os portões da Vereda Grande. Não se atreveu a entrar. Ficou do lado de fora, o chapéu de palha na mão, sob o sol impiedoso, à espera. Foi um dos vaqueiros que o reconheceu e foi avisar a patroa. Luzia estava na varanda a costurar uma camisa para Heitor quando Dita lhe deu a notícia. Dona Luzia, o seu pai está lá no portão. Parece que não quer entrar, apenas esperar. O coração de Luzia apertou-se. Heitor estava no campo, longe. A decisão era dela. Parte dela queria ignorar. Queria deixar o homem que a abandonara à própria sorte, pagar pela sua fraqueza. Mas a imagem do seu pai, envelhecido e curvado sob o sol, quebrou a sua dureza. Ela foi ao seu encontro. Ao vê-lo tão magro e abatido, a sua raiva dissolveu-se numa onda de compaixão. "Painho?" chamou ela. Antero ergueu a cabeça. Os seus olhos encheram-se de lágrimas ao ver a filha. Ela estava diferente, mais forte, mais segura. O sol já não a castigava, parecia beijá-la. As roupas eram simples, mas de boa qualidade. Ela era inegavelmente uma senhora. "Minha filha", ele começou, a voz a falhar. "Eu não vim pedir nada para mim, nem para elas. Eu vim por sua mãe. Ela está muito doente. Não de doença do corpo, mas da alma. E estamos a passar fome, Luzia. A nossa roça secou. Não temos mais nada." Ele não pediu perdão. Não se justificou. Apenas expôs a sua miséria. E essa honestidade desarmou Luzia completamente. "Espere aqui", disse ela. Voltou ao casarão. Não pegou em joias nem em dinheiro. Foi à despensa em seu domínio. Encheu 2 sacos grandes com farinha, feijão, arroz, toucinho e café. Juntou alguns dos queijos que aprendera a fazer e alguns frascos dos seus remédios de ervas. Ordenou a um dos empregados que carregasse tudo no burro de Antero. Quando voltou ao portão, entregou ao pai uma pequena bolsa de couro. "Isto é para o senhor comprar sementes novas. E remédios, se a mãe precisar." Antero olhou para os sacos de comida, para a bolsa e depois para a filha. As lágrimas corriam-lhe livremente pelo rosto. "Eu não mereço, minha filha. Depois de tudo, ninguém merece passar fome, painho", interrompeu-o Luzia, a voz firme, mas gentil. "Mas quero que saiba de uma coisa. A comida e o dinheiro são para o senhor e para a minha mãe. Quanto às minhas irmãs, elas fizeram a sua escolha. O perdão, se algum dia vier, terão de o merecer. E ele não se compra com fome." Era um ato de misericórdia, mas também um ato de poder. Ela estava a salvar a vida deles, mas a estabelecer os seus termos. Estava a cuidar dos pais, mas a responsabilizar as irmãs pelos seus atos. Antero compreendeu. Acenou com a cabeça, incapaz de falar. Montou no seu burro e partiu, sem olhar para trás. Naquela noite, Luzia contou tudo a Heitor. Ele ouviu em silêncio, o rosto sério à luz do candeeiro. Quando ela terminou, ele pegou na mão dela e beijou-a. "Você fez a coisa certa", disse ele. "Mostrou que o seu coração é ainda maior do que eu pensava. Você tem a força da terra, Luzia.
Sabe ser dura quando é preciso, mas nunca deixa de dar o fruto, mesmo a quem não merece. Ele puxou-a para mais perto. E falando em fruto, começou ele com um brilho novo nos olhos, um sorriso a formar-se nos seus lábios. Ele pousou a sua mão grande e quente sobre o ventre dela. A terra da vereda grande é boa, e eu tenho a certeza, que a nossa semente finalmente começou a brotar. Luzia prendeu a respiração. Era verdade. As últimas semanas, o cansaço, os leves enjoos matinais que ela atribuíra ao calor. De repente, tudo fazia sentido. Olhou para o marido, os olhos a encherem-se de uma alegria tão avassaladora que a deixou sem ar. O fruto do seu amor, da sua parceria, da sua superação, estava a caminho. O herdeiro da vereda grande não nasceria do engano e da mentira, mas da mais pura e resiliente verdade. Passaram-se 5 anos. A vereda grande floresceu de uma forma que nem o próprio Heitor, no seu otimismo mais feroz, poderia ter imaginado. A prosperidade não vinha apenas da quantidade de cabeças de gado ou de sacas de grãos, mas de uma vitalidade que parecia emanar da própria terra. As hortas de Luzia expandiram-se, fornecendo não só a fazenda, mas também a vila. A criação de cabras leiteiras, uma ideia dela, produzia queijos famosos em toda a região. A vereda grande não era mais apenas a fazenda do coronel rico. Era um lugar de fartura e de vida, e a alma dessa transformação era a sua senhora. Luzia não mudara na sua essência, mas a segurança do amor e do respeito a fizera desabrochar. A sua beleza, antes rústica e escondida, tornara-se serena e radiante. Movia-se pela sua casa e pelas suas terras, com a autoridade tranquila de quem pertence àquele lugar. Era amada pelos trabalhadores, que a viam como uma protetora justa, e profundamente amada pelo seu marido, que a cada dia se maravilhava com a mulher que o destino lhe trouxera de forma tão inusitada. O fruto mais precioso daquela união corria pelo terreiro do casarão. Heitor Filho, ou Heitorzinho, como o chamavam, era um menino de 4 anos com os olhos azuis e penetrantes do pai e os cabelos negros e espessos da mãe. Tinha a energia de um cabrito novo e uma curiosidade infinita pela terra. Preferia a companhia do jardineiro Tião às brincadeiras dentro de casa e já conhecia o nome de metade das plantas da horta de Luzia. Para Heitor, ver o filho com as mãos sujas de terra, a correr ao encontro da mãe, era a imagem da felicidade mais pura e completa. O coronel, antes um homem fechado e endurecido pela solidão, tornara-se um pai babado, cujo riso ecoava pelas varandas da fazenda. A família de Luzia, por outro lado, tinha se desvanecido como poeira no vento. Dona Maristela morrera 2 anos antes, consumida pela amargura e pela vergonha. Rosália, incapaz de suportar a vida de miséria e irrelevância, fugira com um caixeiro viajante e nunca mais se ouvira falar dela. Restavam apenas Antero, um homem velho e cansado, a viver dos restos da sua dignidade, e Dália. Numa tarde quente, quando Luzia ensinava o filho a plantar sementes de girassol, um dos capatazes aproximou-se, hesitante. Dona Luzia, há uma mulher no portão. Diz que é sua irmã, mas ela está muito diferente. O coração de Luzia deu um salto. Deixou o filho com Dita, que agora era uma avó postiça e devota do menino, e caminhou até ao portão. A mulher que ali estava era um fantasma do passado. Dália, a bela e altiva Dália, estava magra, a pele queimada pelo sol, as roupas gastas e remendadas. A beleza, que fora o seu maior tesouro, tinha desaparecido, deixando para trás apenas o vazio. Ela não chorava nem implorava. Apenas ficou ali parada, os olhos baixos, completamente derrotada. O painho está muito doente, Luzia, disse ela, a voz um sussurro rouco. Não consegue mais trabalhar, eu tenho feito umas limpezas na vila, mas não dá para nós os dois. Eu não vim pedir a tua ajuda. Eu sei que não a mereço. Eu vim implorar por um trabalho, qualquer coisa. Lavar o chão, tratar dos porcos, qualquer coisa, para que eu possa mandar um pouco de dinheiro para o painho não morrer à fome.
era a humilhação final. Dália não pedia perdão, pois sabia que não tinha direito a ele. Pedia apenas uma oportunidade de sobreviver através do trabalho, a mesma vida que ela tanto desprezara em Luzia. Naquele momento, Heitor chegou a cavalo. Viu a cena, a sua esposa diante da mulher, que quase destruíra as suas vidas. O seu rosto endureceu. Ele desceu do cavalo, pronto para expulsar a intrusa. Heitor, espere, disse Luzia com uma calma que o surpreendeu. Ela olhou para o marido e o seu olhar não pedia permissão, mas compreensão. Depois virou-se para Dália. Você causou-me uma dor que eu nunca esquecerei, disse Luzia, a voz clara e sem emoção. Você e a Rosália tentaram roubar-me a honra, a felicidade e a vida. O perdão não é uma coisa que se dá como esmola. Ele precisa de ser conquistado, e talvez uma vida inteira não seja suficiente. Dália encolheu-se à espera do golpe final. Mas, continuou Luzia, a minha mãe ensinou-me sem querer uma lição. A amargura só envenena quem a sente. E eu não vou deixar o vosso veneno estragar a minha colheita. Ela respirou fundo. Há uma pequena casa vazia perto da plantação de algodão. Poderá ficar lá. Ajudará na colheita e na fiação, junto com as outras mulheres. Terá a sua comida e um pequeno salário. O que fizer com ele é consigo. Dália ergueu os olhos chocada. Não era o perdão, não era um abraço de reconciliação. Era algo muito mais complexo. Era uma sentença de misericórdia. Uma oportunidade de viver. Mais longe, mantida à distância, uma lembrança constante do que ela tinha perdido. Era um ato de rainha. Obrigada, sussurrou Dália, e pela primeira vez as lágrimas correram pelo seu rosto. Lágrimas de gratidão e de uma vergonha esmagadora. Heitor observou a cena, o seu coração a transbordar de amor e admiração pela sua esposa. Ele não a questionou. Apenas confiou no seu julgamento, na sua força, na sua imensa capacidade de ser, ao mesmo tempo justa e misericordiosa. Naquela noite, depois de Heitorzinho adormecer, Luzia e Heitor sentaram-se na varanda, como faziam todas as noites. A lua cheia banhava a paisagem do sertão, com uma luz prateada, e o cheiro a jasmim do jardim que Luzia plantara perfumava o ar. Foi a decisão certa? Perguntou ela, encostando a cabeça no ombro forte dele. Você sempre toma a decisão certa, respondeu ele a abraçá-la. Porque você não decide com orgulho como eu fazia. Você decide com o coração da terra. Um coração que sabe que até a planta mais amarga merece uma nesga de sol e um pingo de água para não morrer. Ficaram em silêncio, a olhar para as terras que se estendiam sob a luz da lua. A vereda grande dormia em paz, próspera e segura. Lembras-te da noite do baile? E sussurrou ele perto do seu ouvido. As tuas irmãs mandaram-te para me humilhar. Mandaram a filha feia como uma brincadeira. Luzia sorriu, uma memória distante que já não tinha o poder de a ferir. Heitor apertou-a com mais força, o rosto cheio de uma emoção profunda. Elas não sabiam, e nem eu sabia naquela noite, que elas estavam, na verdade, a enviar-me a minha salvação. Elas enviaram a mulher que me ensinaria o que é a verdadeira beleza, a verdadeira força, a verdadeira parceria. Ele beijou-lhe o cabelo. Elas não enviaram a filha feia, Luzia. Elas enviaram tudo o que este fazendeiro sempre sonhou. E infinitamente mais. Luzia fechou os olhos, sentindo o calor do corpo dele, o som do seu coração a bater junto ao seu, e a paz imensa da sua vida conquistada. A menina descalça e humilhada dera lugar à matriarca da vereda grande. A sua jornada, que começara com um ato de ódio, terminava numa colheita de amor, respeito e plenitude. Ali, nos braços do seu homem, com o fruto do seu amor a dormir em segurança e a sua terra a prosperar sob os seus cuidados, ela finalmente estava em casa.